Jornal da Rede Alesp. E vamos, né, Fábio? A nossa primeira entrevista de hoje, às 9h44. Vamos falar agora com o professor de Direito Tributário, Caio Bartini. Bom dia, bem-vindo, professor. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, está em debate o imposto sobre fortunas. O tema é bastante polêmico, já foi rejeitado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Professor, explique para a gente melhor esse assunto, por gentileza. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos aí da TV Alesp. Esse assunto é um assunto que, na verdade, não é tão novo, é um assunto já antigo. Nós já tivemos essas discussões no passado. Esse imposto sobre grandes fortunas ele tem a sua previsão na Constituição Federal. A Constituição Federal prevê que a União pode criar esse imposto por meio de uma lei complementar. Então, o Congresso Nacional ele pode, por meio dessa lei complementar, criar esse imposto. E esse imposto ele tem um caráter pessoal, ou seja, ele vai incidir sobre pessoa, pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, e terá, nesse caso, em havendo a criação desse imposto, ele terá as alíquotas chamadas progressivas, da mesma forma que acontece, por exemplo, com o imposto sobre renda. Então, a partir do momento que a pessoa tem um determinado valor, considerado pela norma como sendo uma grande fortuna, as alíquotas elas podem ficar maiores ou menores. E essa discussão, então, é uma discussão que já vem de projetos de lei complementar de longa data já. Bom dia, professor. Quem fala é Lília. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui na Rede Alesp, um assunto aí que dá grandes discussões, né? O professor, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, o deputado Paulo Ferreira já tentou várias vezes introduzir um projeto de lei onde a tributação para as grandes fortunas tem uma arrecadação maior para o Estado, que também sofre resistência aqui. Por que o senhor acha que esse imposto introduzido aqui para a nossa realidade sofre tanta resistência por parte do governo? A maior resistência, Lilian, colocada pelo governo seria a fuga de capitais e a ausência de investimento no país, tendo em vista a alta carga tributária, sendo mais um imposto criado. De certo modo, eu concordo com o fato de que nós não temos um ambiente hoje, nem econômico, e creio que tampouco político, para que seja aprovado esse imposto, tendo em vista que seria mais uma tributação com uma carga tributária no Brasil, que já é uma carga alta. Nós precisamos já urgentemente de uma reforma tributária, e a criação de um novo imposto, nesse sentido, já não me parece que seria mais propício nesse ambiente que nós vivenciamos, principalmente ainda em detrimento desta pandemia. Agora, é fato, eu sempre me posicionei no sentido de que eu não consigo enxergar a tamanha fuga de capitais como é desenvolvida ou tratada por determinados membros do parlamento e até mesmo do Poder Executivo, tendo em vista que as pessoas que definitivamente possuem uma grande riqueza, possuem grande fortuna assim considerada, já não têm esse dinheiro aqui internalizado no país. Isso porque se procura, nesse caso, países que têm uma tributação mais favorecida, os chamados paraísos fiscais. O Brasil ele já tem uma situação de um déficit enorme de capital estrangeiro, de capital interno, muito acentuado, tendo em vista já as dificuldades, burocracias, o custo do Brasil. Então, eu não consigo enxergar esse problema que é colocado dessa forma, como se nós tivéssemos, nesse sentido, uma grande gama de investimento do exterior aqui. E nós vemos, na verdade, que isso não acontece. Nós temos muito mais investimentos das pessoas, inclusive que são residentes domiciliadas no Brasil e que tenham grande condição econômica, fora do que propriamente aqui. Isso porque a nossa tributação e as demais burocracias, a instabilidade jurídica, a instabilidade política, inclusive instabilidade democrática, ainda é muito grande.
Professor Caio, como é que foi a experiência de países que adotaram esse imposto sobre grandes fortunas, né? Recentemente, até mesmo a Argentina fez a adoção desse imposto. Houve essa saída de capitais de países que adotaram isso ou não ocorreu? Nós tivemos, Fábio, historicamente, uma questão dessa levantada na França. A França ela chegou e realmente me parece que demonstrou a existência realmente de fuga de capitais para outros países, inclusive do núcleo da zona do euro, mas que tinham uma tributação mais favorecida e que efetivamente não estavam cobrando sobre esse percentual. Agora, é fato, se nós formos comparar e fazer uma análise com países que adotaram tal postura, é óbvio que nós vamos ter prós e vamos ter contras. Isso vai depender, por óbvio, de que maneira o tributo ele é criado, a partir de qual volume é considerado grande fortuna, para que nós não tenhamos aí uma chamada bitributação, né? Você ter aí dois tributos incidindo sobre um mesmo fato jurídico. Nós já temos o imposto de renda, então tem que se colocar, logicamente, um determinado volume que seja realmente considerado como grande fortuna. Eu não consigo enxergar, por exemplo, hoje, no Brasil, que isso seria um grande problema. E eu ainda chamo a atenção, Fábio, para um outro detalhe. Se nós formos observar pela lei de responsabilidade fiscal, que preza, por óbvio, se ter um orçamento gerencial mais eficaz, a quantidade de gastos sendo utilizados de forma mais otimizada, os recursos, nesse caso, sendo bem aplicados, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina, a Lei Complementar 101 de 2000, que, na verdade, nós teríamos que ter um dever de tributar e não um poder de tributar. Então, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os tributos que são previstos na Constituição Federal, eles deveriam ser criados, e eu vou colocar o porquê disso. Porque, definitivamente, o Brasil ele tributa muito mais o consumo, a produção e a mão de obra, em detrimento à tributação que incide sobre renda e sobre patrimônio. Então, nós acabamos tendo o que se denomina uma tributação regressiva. O que é que vem a ser isso? A pessoa da camada menos favorecida, ela acaba sofrendo uma alta carga de tributação do que a pessoa que tem maior poderio econômico. E eu explico por quê. Porque se a nossa grande carga tributária recai sobre produção e sobre consumo, tudo aquilo que as empresas, as indústrias gastam na tributação, elas acabam repassando no preço final do produto. Isso acontece com os varejistas, com os determinados comerciantes no meio da cadeia. Isso acaba sendo refletido para o consumidor final. E como nós temos uma situação pela qual a economia é uma economia que está deficitária, e na questão da pandemia agora se aumentou ainda mais, tendo em vista os valores que foram utilizados para a colocação das contribuições, das ajudas em decorrência ao coronavírus. Então, nós tivemos um déficit muito grande. Então, é óbvio, a pessoa que tem uma tributação muito alta no consumo, ela acaba fazendo com que haja um desestímulo no consumo, consequentemente, isso desestimula a indústria, isso faz com que nós tenhamos um círculo vicioso. Então, é óbvio, se o Brasil já tem uma alta carga tributária nesse sentido, né, sobre consumo e sobre produção, o que a lei ela faz é, olha, se você cria um novo tributo, você pode fazer com que haja um equacionamento, ou seja, você diminui a carga tributária de outros tributos, notadamente sobre consumo e produção, em detrimento a você criar novas tributações sobre renda. A ideia, Fábio e Lilian, seria essa. No entanto, não me parece, nesse primeiro momento, que o governo está tendencioso a diminuir carga, até mesmo porque, quando a gente fala em diminuição de carga tributária, nós temos que diminuir despesa pública. É uma conta muito simples. Como é que eu diminuo a carga tributária? Eu tenho que diminuir despesa pública. E nós temos visto recordes atrás de recordes de aumento
de despesa pública, notadamente também se tratando de pandemia. Professor Caio, uma outra curiosidade que eu tenho. Sempre que se levanta a taxa de juros nos principais países do mundo, a taxa de juros no Brasil sempre é uma taxa de juros elevada. Essa taxa de juros alta também pode, de repente, ajudar que mesmo a pessoa tendo uma grande fortuna, ela prefira ter o dinheiro aqui no Brasil do que colocar o dinheiro lá fora, que vai ter uma tributação, às vezes, alta também, mas que não vai ter uma taxa de juros elevada como a taxa de juros do Brasil? É justamente essa ideia, Fábio, que você colocou, que deve ser observada. As pessoas, muitas vezes, elas demonizam a criação do imposto sobre grandes fortunas com a fuga de capitais. Só que você tem outras possibilidades de estímulo para que esse recurso se mantenha no país. Então, você pode adotar determinadas políticas monetárias, você pode, através do Conselho Monetário Nacional, através de políticas que são adotadas pelo Banco Central, você pode criar mecanismos com a finalidade de, em contrapartida, já que eu estou criando tal tributação, criar mecanismos e criar elementos para que este dinheiro não saia do país. Então, eu não vejo, Fábio, uma situação tão complexa ou tão ruim da forma que alguns pintam, sem saber, na verdade, ou sem se ater à questão do contexto. Nós precisamos entender de que maneira o contexto do país ele está, de que forma a economia é mantida, de que forma a nossa política monetária é mantida, para que nós possamos, aí sim, estabelecer se é ruim ou se é bom. Mas nós não temos esse tipo de parâmetro para poder falar. É óbvio que a gente tem instrumentos e temos pessoas altamente competentes, seja na cúpula governamental e também na iniciativa privada, para que adote elementos suficientes para que essa situação não aconteça. Agora, professor Caio, diante disso que o senhor acabou de me dizer e o fato de ter pessoas altamente competentes no governo, ninguém questiona a competência do ministro Paulo Guedes, por exemplo, um economista bastante conceituado. Agora, ainda assim, ele não quer esse imposto sobre as grandes fortunas. Parece, às vezes, que a coisa está sendo levada mais uma vez para o lado político, ao invés de pensar o melhor para o país do ponto de vista econômico. O senhor tem essa impressão também ou não? Você sabe, Fábio, que vai muito do tipo de escola de economia que é adotada, né? E do tipo de vertente, paradigma que é adotado nas questões econômicas. A competência, a seriedade do ministro Paulo Guedes, ela é inquestionável, tanto no país quanto fora do país. Óbvio, ele tem as suas considerações e eu não posso dizer, Fábio, não posso negar que tem sim, óbvio, um fundo político, porque ninguém dentro de sua gestão ou dentro de sua administração quer ser entendido como sendo uma pessoa que dentro do seu governo, dentro da sua gestão na economia, houve um aumento significativo de tributação. Então, isso é uma pecha que nenhum ministro da Economia, nenhum governante e definitivamente nenhum mandatário, ele gostaria de ter esse tipo de pecha. Agora, é fato, nós temos que analisar os critérios com os pés no chão e, consequentemente, não com medidas tão somente pela análise política. Nós sabemos que vivenciamos há bastante tempo, e também é questionável, esse presidencialismo de coalizão, onde há uma necessidade do Executivo fazer N alianças para que possa conseguir aprovações que necessita dentro do próprio Congresso Nacional. Isso é a regra do jogo que nós temos, que a nossa Constituição assim prevê, e nós temos que seguir a regra do jogo. Agora, o que não se pode fazer é tão somente politizar, se utilizar do campo tão somente político, sem se ater a critérios que sejam altamente técnicos e com um grau de entendimento e de profundidade maior, em detrimento das questões meramente, conforme já ditas, políticas. O professor, a gente sabe que o Brasil hoje está vivendo um momento muito crítico, principalmente com a falta de recursos.
Levando em consideração que esse imposto seja aprovado, o senhor acha que ele deveria ter uma destinação específica? Lilian, nenhum imposto tem destinação específica. O imposto ele é já inserido pelo texto constitucional um tributo denominado de receita não vinculada. A nossa Constituição ela estabelece, no artigo 167, no inciso 4, que é vedada a vinculação da receita de impostos a qualquer espécie de fundo, órgão ou despesa. A Constituição ela tão somente assegura possibilidades, e aí exceções constitucionalmente previstas, em que parte do dinheiro do imposto vai ser aplicado para determinadas despesas. Por exemplo, a nossa Constituição assegura que parte dos recursos advindo dos impostos deve ser destinado para a saúde. É o que prevê, por exemplo, o artigo 198, parágrafo 2º. Parte do recurso de impostos tem que ser destinado para a educação. Isso também é uma outra previsão constitucional. Parte do dinheiro do imposto tem que ser utilizado para custeio da administração tributária, que é que cuida de toda a parte de arrecadação e fiscalização. Quer dizer, então, estas exceções constitucionais. Agora, em regra, dinheiro de imposto, advindo de imposto, é rubrica livre, ou seja, o governante, o mandatário, o chefe, o gestor da coisa pública, dentro da sua análise orçamentária, dentro da observância do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, ele vai aplicar esse recurso da maneira que melhor lhe aprouver, dentro dos critérios estabelecidos, por óbvio, das aprovações orçamentárias. Mas não se tem uma vinculação, Lilian, específica. Olha, esse dinheiro de imposto tem que ser utilizado para esse tipo de despesa, ou para esse tipo de fundo ou de órgão. Isso não existe. Caio Bartini, professor de Direito Tributário. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Fábio, agradeço a você, agradeço a Lilian, os demais ouvintes aí da Rádio Alesp, me coloco à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, professor, e tenha um bom dia. Enfim, né, como sempre, nós temos recursos, temos de onde tirar. A Constituição nos dá o suporte de criar um imposto para as pessoas, para grandes riquezas. Estamos nessa situação, né, Fábio? E o professor deixou claro aí, essa daí é um assunto polêmico e discutido já há muito tempo, né? Com certeza. E não se chega a uma conclusão. Sim, inclusive aqui na Assembleia, salvo engano, como eu falei, acho que o Paulo Fiorilo, o deputado do PT, tem projeto de lei referente a isso também, criação de impostos sobre grandes fortunas, e está parado, né?